Olá pessoal, então a aula de hoje a gente vai falar sobre os artigos, ou seja, aquelas coisas que a gente utiliza, os objetos que a gente utiliza dentro do nosso dia a dia. Então, o que a gente vai falar sobre reprocessamento? Quando eu posso reutilizar esses artigos? Então, os artigos de múltiplo uso são justamente classificados de acordo com seu risco, ou seja, aquilo que pode causar de dano para o paciente e também para os profissionais. Então, depende ali do que ele vai ser utilizado, a gente vai falar o risco dele. Artigos críticos são aqueles que são utilizados que acabam penetrando a pele do paciente. Então, às vezes a gente tem alguns que, por exemplo, a gente pode falar de bisturi, de agulhas, são tudo aquilo que vai entrar em contato com a mucosa, entrar com os tecidos epiteliais, sistema vascular de forma direta. Esses artigos, eles têm que ter a limpeza e têm que ser esterilizados. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra, ou seja, com a questão da pele ali lesionada e com a mucosa íntegra. Esses artigos, eles podem ser limpados e pode ter ali uma desinfecção de alto nível ou esterilização. E por fim, os artigos críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra, que não estão em contato direto com o paciente. Esses artigos, eles precisam ser limpados e depois disso eles sofrem uma desinfecção de baixo ou médio nível. A gente vai ver agora a diferença entre alguns termos que a gente utiliza sempre. A limpeza é a remoção mecânica da sujidade, ou seja, é realmente eu aplicar algum tipo de energia, ou seja, eu esfregar, eu fazer ali a fricção, eu utilizar algum detergente ou até mesmo calor para limpar. A asepsia é aqueles procedimentos que a gente realiza justamente para parar a introdução ou ainda a proliferação de germes. Então, eu faço uma forma de higiene justamente para limpar. Ou seja, a asepsia ela é maior, ela é um nome que contempla vários outros. A descontaminação é aquele processo de limpeza que a gente faz depois da limpeza para justamente tirar os micro-organismos. É justamente a continuação da limpeza. Ele torna os objetos mais seguros e diminui o risco de contaminação. A asepsia, como a gente já falou, ela vem ali de um prefixo a, que é justamente não, e sepsis, que seria putrefação ou podridão. Isso significa, então, que a asepsia é significado ou sinônimo de desinfecção, esterilização, higienização ou profilaxia. Então, ela abrange tudo isso. A antisepsia é aquilo que a gente utiliza em locais onde há presença de micro-organismos e a gente tenta tirar esses micro-organismos. Então, eu utilizo alguma forma para justamente matar essas bactérias, vírus e etc. Pode ser tanto no organismo quanto no ambiente. Ambos os processos, a asepsia e a antisepsia, são comuns em locais onde as pessoas devem ser totalmente evitadas. Por exemplo, a gente tem micro-organismo, a gente não pode ter contato dentro do micro-organismo dentro de uma pessoa no laboratório ou num hospital. A desinfecção é justamente a eliminação do micro-organismo de forma vegetativa. Então, eu tenho ali, por exemplo, um artigo, eu tenho uma pinça e eu tenho justamente o micro-organismo naquela pinça de forma vegetativa, ou seja, ele não está ativo. Então, eu vou utilizar alguns físicos ou químicos para justamente acabar matando. A desinfecção ela vai ser dividida em 3 partes. A alta, que ela vai destruir quase todos os tipos de micro-organismos. O intermediário, que vai ter ali uma ação contra esporos, mas não destrói. Ela destrói vírus e bactérias, mas não contra esporos. E o baixo, que não possui ação contra esporos, vírus não lipídicos e microbactérias. A questão do reprocessamento é um processo que a gente deve ser realizado ali para justamente, por exemplo, eu pego uma pinça, eu devo descartar aquela pinça ou eu posso fazer um processo ali de limpeza, desinfecção, reembalar e fazer os testes todos para reutilizar. Então, a gente sempre vai observar a qualidade das pinças e ver se ela pode ser utilizada novamente ou não. Reesterilização
É justamente a gente pegar um artigo que já foi esterilizado e esterilizá-lo novamente. Então isso ocorre quando, por exemplo, quando a gente já esterilizou, mas a gente não tem certeza que aquilo está esterilizado, a gente esteriliza novamente. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada.